Paulo, eu queria ouvir de você a repercussão sobre as declarações de Nancy Pelosi e Joe Biden, que de uma certa forma eu acho nojenta a maneira como eles se expressam, porque por um lado eles falam, estamos tristes com a situação, e daí temos raiva, e daí eles canalizam essa raiva aos republicanos. Eles fizeram uma série de declarações falando que isso, de uma certa forma, é culpa dos republicanos. Aí eu queria entender o que você acha desse processo de manipulação discursiva que eles usam o tempo todo, querendo dizer o seguinte, isso é culpa da NRA, isso é culpa dos republicanos e de quem pensa diferente de nós. Olha só, você só consegue convencer alguém a abrir mão de uma liberdade, né, se você explicar para essa pessoa que existe uma ameaça muito grande. Então foi assim, por exemplo, a gente viu isso com o Covid. E às vezes isso é uma postura legítima, às vezes isso não é uma postura legítima. Por exemplo, todos os países têm lei marcial, né? Você está em estado de guerra, as leis que valiam um estado de liberdade deixam de valer porque você tem uma ameaça real muito forte. No Covid, por exemplo, as pessoas, eu já disse isso, metade das pessoas achavam que a chance de você ser hospitalizado era de mais de 50%. Então, as pessoas abriram mão das suas liberdades porque entendiam que tinha uma ameaça grande. Para as pessoas, para convencer os americanos de que eles precisam abrir mão da liberdade de se defender, tanto de um governo tirânico quanto de uma invasão externa, ou tanto de um agressor, ou proteger as suas famílias, eles precisam mostrar que existe uma ameaça maior dentro de casa, e que essa ameaça maior são o acesso desses indivíduos às armas de fogo. E o que esses políticos fazem é que eles não esperam nem os corpos das criancinhas esfriarem. Eles utilizam os corpos das crianças como palanque. E isso é uma postura absolutamente horrorosa. É a postura mais asquerosa que pode existir. E nós vimos isso agora acontecendo no caso da Covid com uma frequência muito grande. O fenômeno é esse mesmo. Então, vai dizer o que a culpa é da NRA porque esse menino comprou uma arma e fez um mass shooting? E quantos mass shootings não foram feitos com armas ilegais? Eu dei o exemplo aí do Brasil, mas nós sabemos quantos não são feitos. Às vezes é um indivíduo que pega um carro e atropela todo mundo numa parada. Você tomar a arma das pessoas vai ter uma série de consequências ruins, né? Inclusive escravizar a sociedade, ou deixar a sociedade vulnerável a ser escravizada, e você não vai resolver o problema originário. Ora, nunca nenhum tirano virou e falou assim, olha, eu estou tirando as armas de vocês para dar o monopólio da força ao Estado para que vocês não possam se defender. Não foi assim no Brasil, né? Lembra? Nós, no desarmamento no Brasil, a promessa era que ia resolver a questão da violência. O Brasil, num período de desarmamento, a violência no país disparou. O Brasil se tornou um dos países, em alguns números, o mais violento do mundo. Impossível comprar arma no Brasil. Os bandidos não sabiam que era impossível, né? E foram lá e fizeram. Compravam e a violência disparou. Aí agora, no governo Bolsonaro, comprar uma arma se tornou muito mais fácil. O que aconteceu com a violência no Brasil? Os menores índices de violência. Necessariamente há uma correlação entre as duas coisas? Não. Mas o que a imprensa diz é exatamente o oposto. Eu lamento fazer um prognóstico assim. A sociedade brasileira, embora ela tenha mecanismos sociais mais robustos nesse sentido que a sociedade americana, nós somos mais juntos socialmente do que a sociedade americana. O brasileiro. Né? O nosso espírito. Eu acredito aqui, esse espírito que a gente tem de se meter na vida do outro, que o americano não tem muito. Ele é muito individualista. A gente se mete na vida do outro. Eu acho que isso faz com que a gente, também não sei. É verdade. Melhor. Agora deixa eu perguntar. Mas a nossa sociedade está adoecendo e eu lamento dizer, esse tipo de coisa também acontecerá no Brasil. É um prognóstico horroroso, mas vai acontecer. E quando acontecer, você pode ter certeza que, em vez da imprensa culpar o adoecimento da nossa sociedade que vem acontecendo, vai culpar o Bolsonaro ter facilitado a arma às pessoas.